Seguindo aqui com o nosso Cidade Alerta, ó, atenção, hein? É exclusivo agora, viu? É exclusivo, tá? Hoje nós trouxemos a informação da conclusão do inquérito da polícia. O delegado indiciou os dois, a Letícia e o namorado dela, por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Além de trazer a história do indiciamento dos dois, a fala do delegado e tudo, a gente vai trazer uma entrevista com a babá do menino Tiaguinho. O Pedro Marconi conversou com exclusividade agora à tarde com ela. Pedro, a primeira pergunta que eu queria te fazer, por que nós preservamos o rosto dela agora? Porque na primeira vez que nós conversamos, 3 meses atrás, ela mostrou o rosto. Ela sofreu algum tipo de ameaça? Foi algo nesse sentido, Pedro? Ela não entrou em detalhes, mas a babá preferiu não mostrar o rosto nessa entrevista que nós fizemos hoje à tarde com ela no local onde ela vive aqui em Londrina. Ela que deu bastante entrevista na época que tudo aconteceu para a RIC TV, para a Record TV. Ela prefere agora se resguardar a imagem dela, mas nos atendeu super bem, foi atenciosa, solícita também com o nosso pedido de entrevista e contou um pouco de como está a vida dela depois de 3 meses de toda a tragédia. Ela que cuidava do Thiago Vinícius praticamente o dia todo, de segunda a sexta-feira, e acompanhou bem de perto os últimos 3 meses de vida do garotinho que infelizmente acabou perdendo a vida ao cair nas águas do Ribeirão Três Bocas, no momento que foi levado pelo padrasto e pela mãe até o Parque da Issapqueda, na região sul de Londrina. A babá nos contou que ainda tem sofrido bastante com essa perda, além da dor, também tem a saudade e que ela chegou até a mudar os móveis da casa de lugar para tentar recomeçar, já que o móvel, do jeito que estava antes, lembrava onde o Thiago Vinícius brincava, lembrava os locais que ele ficava, então ela resolveu fazer até essa mudança ali dentro de casa para tentar recomeçar, mas sem deixar de lembrar do perfil do Thiago Vinícius, que segundo ela era um menino muito animado, ele brincava bastante, era bem movimentado. Então vamos acompanhar esse trecho dessa entrevista exclusiva que nós fizemos aqui no Cidade Alerta. Ainda tem bastante saudade, né? Muito triste sem ele. É uma coisa que nunca vai passar, né? A dor dele nunca vai passar. Você até mudou a posição dos móveis da casa justamente para tentar não esquecer, mas aliviar um pouco dessa dor em relação às lembranças que você tinha com ele aqui. Sim, mudei um pouco para não ter muita lembrança dele, né? Porque a coisa que eu nunca vou esquecer é dele, né? Como fosse um filho para mim, ficava aqui em casa o tempo todo. Ele chegava aqui em casa umas 5 e pouco da manhã e ia embora umas 4h30, 5 horas da tarde. Ele chegava e ia dormir comigo. Olha, se a gente que não conhecia o Tiaguinho se comoveu com esse caso, impossível alguém que não tenha se envolvido com isso, que não tenha sofrido junto com toda essa história. Imagine para ela, que tinha convívio diário, que era praticamente uma segunda mãe da criança. Ô Pedro, e sobre o inquérito em si, sobre o indiciamento da mãe e do namorado dela, o que a babá comentou, hein? Ela disse que pegou de surpresa essa notícia, hoje divulgada pela Polícia Civil, sobre o indiciamento da Letícia e do David por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ela comentou que até considerava que não iria dar nada, já que tudo apontava para uma fatalidade, um incidente que acabou acontecendo e tirou a vida dessa criança. Mas ela também comentou que se caso a justiça entender que a mãe deva cumprir algum tipo de pena, ou o namorado dela também, que a justiça seja feita porque a lei existe para ser cumprida. Ela bem consciente em relação ao atual momento desse inquérito que foi finalizado e o futuro do que pode acontecer com a Letícia e também com o David. Nós também questionamos se a Letícia ainda está morando aqui em Londrina ou ela já está em outra cidade, se mudou para outro estado. E a resposta nós vemos agora na entrevista. Pegou eu de desprevenida, né? Porque eu achei que não ia dar nada, né? Acredito que foi um acidente mesmo. Sim, eu acredito que foi um acidente. Foi o descuido muito grande dela, né? Dela e dele, mas eu acredito que foi um acidente. E você voltou a ter contato com eles depois que tudo aconteceu? Eu falei com ela uma vez só, depois de tudo que aconteceu, que ela veio aqui em casa buscar as roupinhas dele. Aí depois eu não tive mais contato com ela. Eu não tenho que falar nada, sabe? Eu acho que a gente tem que pagar porque a gente deve, né?
Se for permitido ela ter que ir, ela vai ter que ir, né? Vai ter que cumprir. Hoje, inclusive, nós conversamos ao vivo com os advogados que defendem a Letícia e o David. Eles falaram que eles tiveram que se mudar. Tiveram que se mudar da casa onde eles moravam na Zona Sul de Londrina por conta das ameaças e de toda a repercussão que o caso ganhou. Eu trago para você agora a reportagem da Bruna Mello mostrando como foi a conclusão do inquérito. O que o delegado entendeu para indiciá-los por homicídio culposo, sem a intenção de matar. O laudo do Instituto Médico Legal não é conclusivo, mas o delegado acredita que realmente a morte foi por afogamento. Vamos ver a reportagem. Homicídio culposo. Esse é o crime que Letícia e David irão responder pela morte de Thiago Vinícius. Homicídio culposo é aquele que as pessoas não têm intenção de causar a morte, mas por imprudência, negligência ou imperícia causa a morte de uma pessoa. O resultado ele não é querido, mas ele é previsto. A conclusão do inquérito acontece 3 meses depois do desaparecimento e da confirmação da morte da criança. Um trabalho minucioso da Delegacia de Homicídios de Londrina. O delegado João Reis concluiu que houve negligência por parte da mãe de Thiaguinho, que tinha o dever legal de proteger o filho e, mesmo assim, foi com ele até um local que ela sabia que não tinha iluminação. E que houve imprudência por parte do namorado dela, que tinha a mesma informação e ainda levou os dois até o Daisaku Ikeda. Neste caso, entendemos que a mãe da criança foi negligente, porque ela foi num local que ela conhecia, sabia que durante a noite o local é extremamente escuro, então ela teve uma conduta de levar a criança e negligenciou os cuidados. Já o namorado ele foi imprudente, ele levou a namorada e o filho da namorada àquele local que ele também conhecia, sabia que durante a noite aquele local é escuro. Thiaguinho tinha 2 anos quando foi encontrado morto no rio Tibagi. Foram 6 dias de angústia até que o corpo fosse localizado na água. No dia 10 de junho deste ano, a criança desapareceu no Parque Ecológico Daisaku Ikeda, na região sul de Londrina. Embora o espaço de Mata Atlântica estivesse fechado para a visitação desde 2016, o casal decidiu ir ao local junto e levar o menino. Como a mãe contou na época em entrevista à RIC TV, seria para passar o tempo. A gente só veio aqui para curtir a minha folga de hoje, só isso. A gente nem veio para ficar muito tempo. Porém, essa visita acabou em uma tragédia. Letícia Rocha disse em depoimento que só percebeu que Thiaguinho não estava com ela e David quando já tinham retornado à área urbana de Londrina. Uma câmera de segurança perto da Pé 1 chegou a registrar o carro de David fazendo o caminho de volta para o parque. Mesmo com o retorno dos dois ao Daisaku Ikeda, não conseguiram achar Thiaguinho. Um barranco fica bem em frente aonde eles estavam. David então ligou para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. As buscas começaram já naquela noite e duraram quase uma semana. Bombeiros se dividiam entre terra e água. Com botes percorreram o Ribeirão Três Bocas. Guardas municipais com cães farejadores adentraram a vegetação. Voluntários também se sensibilizaram com o caso e foram para o parque para ajudar nas buscas. A agonia de quem conhecia a criança só aumentava a cada hora. A babá que cuidava de Thiago concedeu entrevista e disse sobre a angústia. Ela ainda acrescentou que teria cuidado do menino para que o casal pudesse sair, caso tivesse impedido. Por que ela não me ligou? Falou, Ana, você não tem como você ficar com ele para mim sair. Eu ficava, não ia negar nada para ela. Agora levar um moleque num lugar desse é perigoso. E no dia 16 de junho, o corpo da criança foi encontrado no rio Tibagi. A tristeza foi enorme. Naquele momento, a família preferiu não falar mais com a imprensa. Mesmo com tudo acontecendo ao mesmo tempo, as investigações já tinham começado. O carro que David dirigia passou por perícia com luminol, que não identificou manchas de sangue. Quando o corpo foi encontrado, o Instituto Médico Legal, em um primeiro exame, divulgou que Thiago Vinícius não tinha sinais de violência. Mas várias questões permaneciam sem respostas. Agora, com a conclusão do inquérito, algumas delas foram respondidas. Por conta do avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível mostrar se Thiaguinho tinha ou não água no pulmão pelos exames do Instituto Médico Legal. Isso iria dizer se houve um afogamento. Por isso, o delegado usou o contexto dos fatos para concluir que Thiaguinho caiu diretamente no Ribeirão.
Letícia e David respondem pelo homicídio culposo de Tiaguinho em liberdade. A pena pode chegar a até 4 anos de prisão pela vítima ser menor de 14 anos. O caso segue agora para o Ministério Público. No caso da mãe, devido à situação do sofrimento da mãe, o juiz pode entender, isso aí é um critério do juiz, ele pode entender que o sofrimento da mãe é suficiente como punição, ele deixa de aplicar a pena para a mãe. Já no namorado, acredito que o namorado seja sim apenado em razão da conduta dele de ser imprudente. A defesa do casal adianta que deve pedir o perdão judicial para os 2 envolvidos. Existe a possibilidade do perdão judicial nesse caso específico, né, porque a dor da mãe é muito grande. Então, o juiz pode considerar, né, deixar de aplicar a pena em razão da dor da mãe, né, porque o sentimento de perca da mãe é muito grande. Ela perdeu um filho. E não só da mãe, como também do padrasto, né? Porque o padrasto tinha um vínculo afetivo com a criança. Ele estava junto com a mãe desde quando a criança nasceu, né? Então ele possui um vínculo afetivo e a dor dela é compartilhada com ele também. Essa é uma decisão que cabe à Justiça. O indiciamento agora segue para o Ministério Público, que pode denunciar e pode, inclusive, mudar o entendimento do delegado. Falar, o senhor entendeu isso? Nós entendemos de uma outra forma. A gente tem que aguardar a decisão do Ministério Público, que depois passa para a Justiça, aí tornando ou não a mãe e o namorado como réus nesse caso. Infelizmente, um crime que chocou o Brasil inteiro, todo mundo acompanhou de perto o desaparecimento e depois, infelizmente, encontraram o menino Tiaguinho morto. 3 meses se passaram e agora a conclusão do inquérito.